Caros colegas, queridos estudantes, as pesquisas arqueológicas visando jogar luz no problema do surgimento das primeiras cidades pré-coloniais africanas remontam ao fim dos anos 70. Anteriormente, num ambiente acadêmico dominado basicamente por historiadores, reinava a noção de que cidades e os estados em que algumas dessas cidades surgiram foram simplesmente o resultado de estímulos culturais externos, sobretudo aqueles provindos dos árabes vivendo no norte da África ou às margens do Oceano Índico a partir do século VII. Essa visão de uma África não urbanizada antes da entrada dos árabes no continente surgiu em vista de que tanto as fontes literárias e orais utilizadas por historiadores, como os lugares mencionados por aqueles documentos, somente datam dos últimos 12 séculos. De fato, principalmente a falta de documentos escritos mais antigos punha pelo menos em dúvida qualquer ideia de que os povos ao sul do Saara pudessem ter desenvolvido cidades e estados independentemente e antes da chegada daqueles estrangeiros. O interessante é que as pesquisas arqueológicas realizadas antes dos anos 70 pareciam até confirmar aquela noção. O detalhe é, no entanto, que até então não tinha havido qualquer esforço sério de investigar sítios arqueológicos anteriores à influência árabe no continente, o que potencialmente pudesse dar uma resposta diferenciada àquele problema. Essa situação só começou a vir a ser modificada graças às investigações arqueológicas de dois pesquisadores americanos, Susan e Roderick McIntosh, entre 1976 e 1998, nos arredores da tradicional cidade de Djenné, no Mali, que no século XV era conhecida como centro comercial independente no delta interior do rio Níger. As suas incansáveis e meticulosas escavações nos sítios arqueológicos de Djenné e Rambatekolo revelaram uma longa cronologia de ocupação que tanto explica como data o desenvolvimento da cidade de Djenné a um período muito anterior à influência externa na região. Aquelas investigações demonstraram que a fundação e o gradual crescimento do pequeno povoado de Djenné datam dos 2 séculos antes e depois de Cristo e que o desenvolvimento do lugar nos próximos 5 séculos se deu através do comércio regional e interregional e não através de contatos econômicos expressivos com a África do Norte. Entre outros, os resultados das pesquisas na região de Djenné, no Mali, como na região de Darteshit, no Mauritânia, a partir dos anos 70, levaram uma onda de interesse na arqueologia dos períodos anteriores ao século VII na África subsaariana e ainda tem uma repercussão nas pesquisas arqueológicas mais atuais. Esse interesse tem basicamente a ver com uma preocupação de revelar o que se pode ver como uma arqueologia genuinamente africana e sem influências externas para demonstrar que processos culturais locais já estariam levando a desenvolvimentos que mais tarde iriam culminar no aparecimento de localidades que poderiam ser chamadas de cidades. Muitos arqueólogos e historiadores trabalhando mundialmente veem uma forte ligação entre o desenvolvimento de cidades e a ascensão de elites políticas que vieram a controlar o destino daqueles lugares por séculos. Mesmo embora essa ligação seja correta em muitos casos, esta correlação nem sempre aconteceu. Sabe-se, por exemplo, que os reis do Sacro Império Romano Germânico, que dominaram grande parte da Europa Central entre os séculos X e XIX, nunca reinaram a partir de uma cidade ou capital, mas sim de palácios reais distribuídos pelas vastas regiões do reino. Esse tipo de reinado itinerante também é conhecido da Etiópia, onde os reis Zagué, há 900 anos atrás, praticamente viviam e governavam os seus territórios a partir de acampamentos na zona rural e não de cidades. No outro lado da escala, temos agora evidências, através de várias pesquisas no Mali, na Mauritânia, na Nigéria, de que o processo de crescimento de sítios arqueológicos e suas populações é muito anterior à eclosão de hierarquias políticas fixas e às cidades que aquelas pessoas governavam. Isso mostra que deve ter havido outros motivos para o desenvolvimento daqueles lugares. Como no caso de Djenné, a expansão das atividades comerciais regionais pode ser consideradas um fator, mas é possível que esta seja apenas uma de várias explicações e que cada caso deve ser considerado a partir do resultado de pesquisas locais. Uma das poucas regiões da África onde foi notado um processo precoce de expansão no tamanho de sítios arqueológicos é a região do Lago Tchad, no que é hoje o nordeste da Nigéria.
Como na maior parte da África e outros continentes, as cidades conhecidas historicamente ou através de pesquisas arqueológicas em períodos mais recentes na região do Lago Tchad estão sempre ligadas a elites políticas encabeçadas por regentes conhecidos como príncipes ou reis. Ao sul do lago, na região que abrange parte da Nigéria, Camarões e Tchad, houve uma série de cidades-estados fortificadas por muros e dirigidas por príncipes e reis que concorriam entre eles por mais poder. A origem dessas cidades-estado, com dimensões entre 20 e 57 hectares e populações entre 8 mil e 15 mil pessoas, ainda é controversa, mas a opinião prevalente é de que elas tenham surgido a partir do século XIII como resultado de ações predatórias de um estado pré-colonial ainda mais poderoso e mais antigo, conhecido na região como Kanem-Borno. Como no caso das cidades-estados ao sul do lago, a origem de Kanem-Borno ainda é objeto de debate entre historiadores. Através de documentos escritos, podemos estar certos de que este reino africano fez sua aparição já no século IX, existindo independentemente até meados do século XIX. Até o fim do século XIV, a região dominada por Kanem-Borno abrangeu principalmente a região a leste do Lago Tchad, sendo que, a partir do século XV e XVI, o centro do poder foi transferido para Borno, ao oeste do lago. Um dos temas arqueológicos mais interessantes sobre Kanem-Borno é que até agora somente conhecemos as suas capitais mais tardias ao oeste do lago. Uma delas é Beni Gazagamo, na área do rio Yobe, na Nigéria, uma cidade fortificada de 2 km de diâmetro, mais ou menos 400 hectares e uma população de até 50 mil pessoas que existiu entre meados do século XV e o início do século XIX. A outra é a capital do século XIX, mais a leste, conhecida como Kukawa, que igualmente era protegida por muralhas. Como dito, as cidades-estado ao sul do lago, assim como as capitais de Kanem-Borno, a oeste do lago, são todas datadas de um período relativamente tardio. Na época em que aquelas localidades apareceram na região, os contatos com os árabes na África setentrional já haviam sido estabelecidos há mais de 4 ou 5 séculos, e aquele tipo de urbanização na região parece claramente associada ao surgimento de elites políticas. Assim, até pouco tempo atrás, era incerto se o aparecimento de centros urbanos fortificados, especialmente aqueles de dimensões mais modestas ao sul do lago, haviam sido o resultado de processos históricos puramente regionais, ou pelo menos indiretamente, o produto de estímulos externos. Entre os anos 2001 e 2008, alguns colegas nigerianos e eu conduzimos uma série de campanhas de prospecções geofísicas nas margens sudoeste do Lago Tchad, que visavam mapear a área total de vários sítios arqueológicos datados entre o primeiro milênio antes e o primeiro milênio depois de Cristo. Aquelas prospecções foram altamente produtivas, pois elas demonstraram que todos os sítios pesquisados daquela maneira foram, sem exceção, circundados de fortificações. Um dos maiores e mais antigos daqueles sítios é Zilon, um local de 12 hectares que é parte de uma aglomeração de assentamentos do mesmo período. As prospecções geofísicas realizadas entre 2001 e 2004 mostraram que o local, dos meados do primeiro milênio, havia sido circundado por uma fossa de 1 km de comprimento, até 6 metros de largura e 3 metros de profundidade. Embora somente a fossa esteja hoje preservada, ela sugere a existência há mais de 2.500 anos de uma muralha que cercava o assentamento. O interessante é que os 5 outros sítios prospectados da mesma maneira nos arredores de Zilon também mostram a presença de valas periféricas que denotam igualmente a existência de uma muralha circundante. Zilon mesmo deve ter abrigado entre 1.750 e 2.500 moradores. Cerca de 500 anos após Zilon, um outro assentamento na região exibia algumas características físicas similares. A extensiva prospecção geofísica realizada no sítio conhecido como Zubu, datado do século I a 3 d.C., mostrou que a localidade tem uma área total de 46 hectares e que era circundada por uma fossa periférica de 2.600 metros de comprimento. A partir da densidade populacional estimada para o sítio de Zilon, parece possível que o sítio de Zubu tenha abrigado entre 6.500 e 10.000 pessoas. Além de Zubu, um outro sítio nas redondezas, conhecido como Dorota e datado entre os séculos 2 e 6 a.C., também mostra características físicas comparáveis. Ele tem uma área total de 33 hectares e foi igualmente circundado de uma fossa de mais de 2 km de comprimento.
Com seus 33 hectares, Dorota pode ter tido até 7.000 habitantes. Agora, o que significa a existência daqueles sítios fortificados de grandes dimensões e de idade relativamente precoce às margens do Lago Tchad? Bem, embora eles tenham grandes áreas que até ultrapassam o tamanho de Djenné no Mali, eles não podem ser chamados neste momento de cidades, mas meramente de grandes aldeias fortificadas. O problema é que a definição de urbanismo comumente utilizada tem muito a ver com a função fundamental exercida por centros urbanos em relação a outros sítios nos arredores. Para ser chamada de cidade, não basta que um sítio ou assentamento seja relativamente grande. Ele tem que ter exercido uma ou várias funções centrais, sejam elas econômicas, políticas ou religiosas, para outros assentamentos ligados a ele. Isso aconteceu por certo no caso de Djenné e outros sítios do Mali. Arqueologicamente, necessita-se todavia de anos de pesquisa para se verificar se tais relações existiram, mas as escavações na região do Lago Tchad tiveram que ser interrompidas a partir de 2009 devido à ameaça do grupo terrorista Boko Haram, que vocês devem conhecer através da mídia. Apesar de tudo, nós podemos tirar 3 conclusões sobre aqueles sítios fortificados do Lago Tchad. Primeiramente, fica claro que a região e as populações locais entre 2.500 e 1.500 anos atrás estavam vivenciando processos sociais, econômicos e políticos que levaram ao surgimento de assentamentos com dimensões e densidades populacionais até então completamente desconhecidas na região. Segundo, a evidência arqueológica revela que tudo aquilo aconteceu muito antes da influência árabe na região, implicando processos regionais puramente autóctonos. Terceiro, e embora, como no caso de Djenné no Mali, atividades comerciais locais e regionais também possam ter tido um papel importante na formação daqueles lugares, nós não temos ainda qualquer evidência de tais atividades. O que nós dispomos claramente é evidência de que a busca por segurança face a uma violência latente ou real, seja ela em forma de criminalidade ou de conflitos locais e regionais, parece ter tido um papel importante no desenvolvimento daqueles lugares fortificados e populosos no Lago Tchad. De fato, essa palavra-chave, violência, nos leva de volta aos centros urbanos conhecidos historicamente na região. Como vimos anteriormente, estes também foram lugares fortificados, e aqui vemos uma ligação bem clara entre os sítios arqueológicos mais antigos e aqueles mais recentes. Essa ligação nos deixa assim pensar que a região do Lago Tchad foi alvo de processos recorrentes de violência endêmica pelos últimos 2.500 anos, o que teria contribuído, primeiro, à formação de grandes assentamentos e, segundo, e por meio de agrupamentos de assentamentos vizinhos menores, ao surgimento dos primeiros centros urbanos e cidades-estados na região. Os sítios dos primeiros milênios, antes e depois de Cristo, podem assim ser vistos como possíveis precursores das cidades-estados ao sul do lago, que se formaram no mais tardar a partir do século XIII. Embora as pesquisas arqueológicas na região do Lago Tchad ainda se encontrem na sua infância, temos agora novos indícios que não somente mostram que as raízes do processo de urbanização na África são muito anteriores à chegada dos árabes ao sul do Saara, também temos novos indícios de que não só o desenvolvimento de um comércio regional precoce pode ter gerado condições propícias para a aparição de cidades. Outros fatores, tais como conflitos regionais, também podem ter sido fundamentais para a inicialização do processo de urbanização em partes da África, como foi no caso do Lago Tchad. Eu agradeço muitíssimo pela atenção e ainda desejo a todos um bom congresso aí no Brasil. Abraços.